Oi, bom dia! Seja bem-vindo a esta edição de terça-feira, dia 21 de maio de 2019. Aqui ao meu lado, Lúcio Sorge e Antero Paes de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia, telespectador e telespectadora. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. E eu quero começar o programa desta terça-feira, claro, sabendo os destaques de vocês. Eu vou começar com o Lúcio. Lúcio, qual que é seu destaque hoje? Meu destaque é uma denúncia do deputado José Medeiros, onde ele fala de favorecimento escandaloso ao grupo que comanda a UNIC aqui em Mato Grosso. Segundo o deputado José Medeiros, a Croton Educacional monopolizou o FIES, que é esse fundo aí que financia os estudantes do curso superior, né? E que isso teria ocorrido durante o governo do PT. É só bom destacar o seguinte: teve toda essa crise aí com as universidades públicas e agora parece que o deputado José Medeiros está indo por um outro flanco, né? E também é preciso registrar que essas instituições particulares do ensino superior, essas que cresceram bastante, sempre tiveram um trânsito privilegiado, principalmente onde ficavam lá as principais autoridades do Ministério da Educação. Esse é o meu destaque de hoje. Certo, Lúcio. E o seu, Antero? O meu destaque é o seguinte, é que cassação de mandato, prorrogação de mandato é coisa de ditadura. E o Congresso Democrático do Brasil está estudando agora prorrogação de mandato. Sinceramente, era difícil acreditar que depois de anunciar que ia disputar prévia, que ia enfrentar o prefeito Emanuel Pinheiro, Valtenir está querendo prorrogar o mandato do Emanuel Pinheiro. A gente vai comentar isso daqui a pouco. Vamos então daqui a pouco falar também desse destaque. E agora a gente começa com as notícias de Brasília, do presidente, notícias de Jair Bolsonaro. Vamos aqui, olha só. Jair Bolsonaro fala durante a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, um evento na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Ele fala o seguinte, que o grande problema do Brasil é a classe política. No início da semana, na qual tenta reorganizar a frágil articulação com o Legislativo para aprovação de projetos prioritários do governo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que o grande problema do Brasil é a classe política. Ele repetiu conceitos da mensagem que compartilhou no fim da última semana, segundo o qual o país é inegovernável, sem os conchavos que ele se recusa a fazer. O texto ainda acusava corporações de boicote ao seu governo. E, além disso, Jair Bolsonaro também falou nesse mesmo evento que não há briga entre poderes. O que há é uma grande fofoca. E a gente tem um vídeo aí desta fala do presidente. Vamos conferir. Vamos trabalhar nesse sentido? Quando o Eduardo Eugênio fala aqui na medida provisória da liberdade, é uma realidade, está em vigor. Precisamos, obviamente, que o parlamento a aprove. Quando o Eugênio fala em velocidade, em rapidez, é o que eu estou sentindo nesse movimento espontâneo previsto para o dia 26. Espontâneo, quer agilidade para votar as propostas que estão dentro da Câmara e do Senado. E se o Câmara e o Senado têm propostas melhores do que a nossa, que coloquem em votação. Não há briga entre poderes. O que há é uma grande fofoca, que parece que, lamentavelmente, uma parte considerável da nossa mídia se preocupa muito mais com isso do que com a realidade, com o futuro do Brasil, que nos inviabiliza, por vezes, atrasam. O que eu mais quero é conversar. Até outros governos, cada ministro tratava dos assuntos da sua bancada político-partidária. Se fosse alguém do partido X procurar um ministro indicado pelo partido Y, geralmente não era atendido. Não tem como dar certo um país administrado dessa maneira. Cada vez que a gente toca o dedo numa ferida, um exército de pessoas influentes se voltam contra mim. Busco de todas as maneiras desacreditar.
lança uma mentira a meu respeito. Daí eu falo que não é verdade. No dia seguinte a imprensa fala que eu recuei. Pode rir à vontade, pô. Então aí foi o discurso, né, a fala de Jair Bolsonaro durante a visita na Federação das Indústrias no Rio de Janeiro. E só lembrando que essa fala viralizou, né, e tem a convocação para uma grande manifestação a favor do presidente no dia 26. É esse movimento aí que o presidente Jair Bolsonaro disse que é um movimento espontâneo. Agora, esse movimento aí tem a clara intenção de defender o governo e as propostas de Jair Bolsonaro. Aliás, isso é completamente legítimo, né? E fica claro aí o seguinte, na minha opinião, é uma tentativa aí de buscar apoio popular para que o governo Jair Bolsonaro possa enfrentar os problemas lá que ele vem tendo, principalmente com o Centrão, com a banda podre da classe política, com outros poderes, com outras corporações, gente que quer manter os privilégios, que quer manter a impunidade. Então, e ele diz o seguinte, você se referiu aí a um texto de autor desconhecido que foi compartilhado pelo presidente Jair Bolsonaro aí a partir de sexta-feira, a imprensa noticiou isso durante todo o final de semana, a revista Veja trouxe uma reportagem especial sobre isso. Lá ele admite, né, de que em função dos conchavos o país estaria ingovernável. Isso daí não é fofoca da imprensa. E ele falou, é fofoca da imprensa. E ele falou que se recusa a participar desses conchavos. E ele vai na estratégia correta, na opinião de vocês, chamando, até colocando a população contra essa velha política, esse chamado Centrão, e convocando aí o apoio da população, né? Não é bem ele que convocou, mas a população já se organizou para esse grande movimento. Eu queria entender, qual que é a proposta do Jair Bolsonaro para presidir o Brasil? Ele conversou com alguém? Alguém sabe da proposta dele para presidir o Brasil? A gente sabe de uma proposta que tem lá da reforma da Previdência. E que agora ele falou que depois da reforma da Previdência, ele vai tratar da reforma tributária. Mas até hoje você não sabe o que ele quer fazer com a educação, o que ele quer fazer com a saúde, você não tem Até porque na eleição não teve programa de governo. Né? Não teve programa de governo. Segundo ponto, qual que foi a proposta indecorosa feita ao senhor Jair Bolsonaro? Ele deve se referir aí ao toma lá da cá para aprovar a reforma da Previdência? Mas quem que fez proposta de toma lá da cá? Ele podia dar nome aos bois, é isso? Podia dar nome aos bois, não. Se alguém fizer uma proposta indecorosa para ele, tem que mandar prender. Ele tem que mandar prender. Eu fui 16 anos congressista, nunca ninguém me propôs nada de forma indecorosa. E se propusesse, não precisa nem chamar a polícia. Ele próprio, não é porque ele é capitão, porque é presidente da República, qualquer cidadão brasileiro pode mandar prender em flagrante. É que essa turma, eles agem por baixo, né? Eles não agem... Mas é por adivinhação? Não, deve ser com os articuladores dele, né? Mandam recados, né? Quer dizer, acho que é disso daí que o presidente Jair Bolsonaro, apesar de não admitir, é isso daí que ele está reclamando. Senão, ele não teria compartilhado esse texto onde fala das dificuldades, das pressões, que o país estaria ingovernável, porque tem uma turma aí que só quer viver à base de conchavos, do toma lá da cá, de balcão de negócios, quer dizer, que estão colocando dificuldades para ele, estão, né? Agora só precisa ver a melhor forma de administrar isso. Por exemplo, esse movimento aí marcado para o próximo domingo, né? Para mim está claro de que é uma forma que o governo procura o apoio popular para enfrentar essas dificuldades que estão sendo colocadas. Deveria ter procurado antes. Pois é, aquele apoio que você falou da reforma. Ele estava mais forte, né? Ele estava mais forte há um mês atrás. Né? Vamos ver o que dá esse movimento, vamos esperar. Ficou para o dia 26, né? Dia 26, próximo domingo. Próximo domingo. Né? Então, domingo é um dia importantíssimo para o presidente Jair Bolsonaro. E ele falou nessa solenidade lá da Federação das Indústrias,
Ontem ele falou ele foi direto e objetivo em relação ao Centrão, não foi, Nayara? Ele diz isso no pronunciamento dele. Cujo candidato a presidente da República foi o Jair Bolsonaro. O candidato do Centrão a presidente da República foi o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro não está enfrentando a oposição da oposição. Quem tem feito oposição ao Jair Bolsonaro são os que lhe apoiaram. A oposição dele é feita por Olavo de Carvalho. Os filhos dele ajudam bastante nessa... Não sobra espaço para a oposição agir. A oposição mesmo dele, quer dizer, ontem eu entrevistei o ex-deputado federal, que é candidato a prefeito de Cuiabá, e ele falou, a culpa disso é o PT. Falei, como assim? Não, o PT ainda está infiltrado dentro do governo. Tá bom, mas com quem que está a caneta para tirar o PT do governo? Está com o Jair Bolsonaro, é só tirar. Eu até acredito que tem muita gente do velho governo que está aí dentro do governo. Mas eu acho que esse bate-cabeça do governo é mais entre eles mesmo. Eles não estão se acertando entre eles. Se criar unidade entre eles, fica melhor para enfrentar esse tipo de conchavo. Agora, você falou do dia D. Domingo será o dia D para o governo Jair Bolsonaro. Vamos explicar isso aí para o nosso telespectador. Não, porque é simbólico, né? Sim. Ele convocar uma manifestação dessa, que não é tão espontânea assim, né? Mas a gente já teve na história convocações parecidas. O Collor mandou a turma vestir verde e amarelo e a população saiu e vestiu preto, né? Mas, convenhamos, o Jair Bolsonaro ainda tem muito prestígio, na minha opinião. Ainda tem muito prestígio, na minha opinião. A população está sedenta para ver uma movimentação dele no sentido de aprovar as reformas. O que está acontecendo hoje no Congresso? Rodrigo Maia vai lá em Nova York e fala para os investidores lá: fiquem tranquilos, nós vamos aprovar a reforma. Ainda que o presidente Bolsonaro jogue contra na mídia social. Mas nós vamos aprovar a reforma. Ou seja, a turma do Centrão quer colocar ele como uma peça decorativa aqui no Brasil. Eles estão querendo fazer... A intenção é essa. E depois nós vamos aprovar a reforma tributária. Não, eles vão aprovar a reforma da Previdência e não querem mais ouvir o presidente Bolsonaro sobre a reforma da Previdência. Admitem conversar com o Paulo Guedes. E querem aprovar a reforma da Previdência garantindo aquela economia de 1 trilhão em 10 anos, que é a proposta do Paulo Guedes. Mas estão dizendo o seguinte, que é um subparlamentarismo, que eles vão fazer, porque não havendo governo, o Congresso vai ocupar o espaço do governo. Num determinado aspecto, não digo em todos, né, mas num determinado aspecto, querem ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes, que veio lá do mercado financeiro e fala muito bem a linguagem das grandes corporações financeiras. Também tem isso. Também tem isso, e até para não cometer muito erro, né? Porque é um jogo arriscado também do Congresso. O Congresso aprovar uma reforma da Previdência feita pelo Congresso, ignora a reforma do presidente, faz uma reforma da Previdência pelo Congresso. Se essa reforma, ela precisa estar em concordância com o ministro da Economia, né? E o presidente Jair Bolsonaro já falou o seguinte, falou, olha, se o Congresso tiver uma proposta melhor do que essa que nós enviamos, que eles aprovem lá, então, a reforma da Previdência com essas novas propostas. Que o Brasil precisa da reforma, isso é indiscutível, né? Isso não se discute. Se for assim, quem apoia a proposta da reforma da Previdência vai para a rua, vai ter muita gente. Vai ter muita gente na rua para apoiar a reforma da Previdência. Eu não tenho dúvida disso. Não, com certeza. E também tem muita gente que desconhece a reforma da Previdência, né, Antero? Muita gente na verdade, conhece, nesse mas contexto, no geral as pessoas estão percebendo. Só está o âmbito político, esquece um pouquinho de entender o texto e até mesmo acompanhar essas falas do ministro Paulo Guedes. As pessoas estão apoiando por intuição. Isso. Apostando nessa mudança. Apostando na mudança, apostando nas falas. Pela primeira vez na pesquisa no Brasil, dá que a maioria apoia a reforma da Previdência. Nunca foi assim, porque vai exigir sacrifício de todos.
mais sacrifício dos que ganham mais, mas os que ganham menos também vão perder um pouquinho. Entendeu? Então, essa coisa que tem que ser bem medida pelo Congresso Nacional. E acho que aí uma das grandes O prioridades... ideal seria o entendimento, né, Lúcio? O entendimento elevado, não estou propondo aqui conchavo, o entendimento elevado. A proposta é essa, a nossa proposta é essa, então vamos ver, separa o que é consenso, vota logo. O que não é consenso, vota caso a caso. Agora, a partir dessa grande manifestação de domingo, dia 26, e se tiver um cenário favorável, muita gente nas ruas, como fica a reforma da Previdência ali no Congresso, na opinião de vocês? Com esse apoio popular? Com apoio se tiver, ou com sem? apoio. Com Se apoio, tiver muita facilita. gente nas ruas. Com apoio facilita. 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 Assim, o político só vê um negócio, rua. A rua, o bafo da rua, É por isso que o governo Jair Bolsonaro está buscando o apoio popular. Esse apoio espontâneo. Isso foi dito aqui esse antes. apoio espontâneo. Isso foi Esse dito apoio aqui espontâneo. antes. Isso foi dito aqui antes, que ele devia buscar o apoio da população antes do Porque tomar lá da cá. o que Porque Jair... ele Isso foi ainda dito tem antes, muita é isso. credibilidade. E o que é louvável é que o presidente Jair Bolsonaro está tentando aí cumprir uma promessa e não ter que voltar atrás. Que é o seguinte, olha, eu não vou abrir lá um balcão de negócios, não vou fazer o que os outros presidentes fizeram. Aí a gente vê os políticos dizendo o seguinte, olha, os políticos, quase sempre aqueles do Centrão, né? Olha, o presidente Jair Bolsonaro não conversa, ele tem que dialogar mais. A gente entende muito bem qual o recado que está embutido nesse tipo de discurso. É preciso aprovar a reforma da Previdência, outras reformas são importantíssimas aqui para o país, mas o que parece aí é que Jair Bolsonaro não quer pagar esse custo, né? Pagar esse custo não, Mas algum pagar custo, essa turma. Algum custo já foi pago, né, Lúcio? Aquela coisa de aumentar a emenda para 25 milhões, né? Aquilo aí já onerou os cofres públicos, né? Aumentando as emendas e tal, o parlamentar fica meio satisfeito. Mas desmentiram isso? Será que ficou valendo? Né? Não sei. Olha, Teve esse negócio de aumentar as emendas e teve também outro tipo de... E o Antero perguntou, né, por que o Jair Bolsonaro, enfim, não tomou uma atitude diante desses conchavos. E o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, protocolou ontem um requerimento em que cobra explicações do governo Jair Bolsonaro sobre críticas feitas ao parlamento. A publicação de Bolsonaro foi mal vista no Congresso, onde o governo não consegue articular uma base para aprovar projetos simples e soma derrotas. O documento de Cajuru está endereçado ao ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, responsável pela articulação política do Planalto. Aí o Cajuru fala, se colocar em dúvida o que diz o presidente da República, consideramos que os esclarecimentos são necessários para que haja devida separação do joio do trigo, escreveu Cajuru. Ele então fez esse requerimento, né, pedindo explicações que conchavos são estes propostos ao presidente e seus articuladores. Ele fala o seguinte nos questionamentos. Que partido ou parlamentares estariam agindo de forma não republicana na relação com o Executivo? E quem está no Congresso Nacional defendendo toma lá da cá? E, por último, quem está impedindo o presidente de governar? O governo tem 30 dias para responder os questionamentos do senador. O senador Jorge Cajuru repete a observação que o Antero fez agora há pouco aqui. Tipo assim, presidente, dá nome aos bois aí. Quem é essa E faz turma? alguma coisa, né? É isso? Me parece que é isso que ele está pedindo. Lúcio, sinceramente, eu duvido que alguém foi com proposta indecorosa para o Bolsonaro. Diretamente para ele. Diretamente para ele. De forma direta, eu também acredito que não. Porque a turma tem topete, mas não é tão grande assim. Mesmo para os assessores dele. Mesmo para os assessores dele. Porque, olha... Mas que estão fazendo uma pressão para manter os privilégios, estão, né, Antero? Por exemplo, não foi à toa, por exemplo, lá a questão do COAF com o Sérgio Moro. Foi vingança contra a Lava Jato, ponto. Foi uma vingança contra a Lava Jato. Tá bom, e com gente do governo apoiando. Não, sim, com gente do com governo. Com o ministro-chefe da Casa Civil apoiando. É grave isso, Num determinado momento,
chegou-se a pensar o seguinte, que o Bolsonaro rifou o Moro. Porque o ministro, quem que articula politicamente dentro do Congresso, autorizado pelo governo? É o Onyx Lorenzoni, ministro-chefe da Casa Civil. Este cidadão claramente pediu para apoiar. Vamos apoiar o texto aí, sem ficar com Moro, coisa nenhuma, passando para o Ministério da Economia, vamos apoiar rápido isso. Vamos votar hoje. Isso é o ministro-chefe da Casa Civil pedindo isso, gente. Não é qualquer coisa, não. Quem que defendeu o Moro? Quer dizer, quem defendeu o Moro foi Carlinhos Bolsonaro. Lá no parlamento, claramente o Centrão jogou contra, o DEM jogou contra o Moro e a banda podre do Congresso foi vitoriosa. Né? Em todos os países do mundo, o COAF está no Ministério da Economia. Essa desculpa que o Jaime Campos deu aqui. Mas nos outros países do mundo não tem tanta corrupção como apurou a Lava Jato. É só com essa pequena diferença. E com a pequena diferença também que quem sabe apurar é Moro e não o Paulo Guedes. Né? Tira de quem sabe para dar para quem não sabe apurar. Então, mas aí esqueceram já do Moro, vamos batalhar agora para a reforma da Previdência. Depois da reforma da Previdência, cada dia com sua agonia. Aí vem a reforma tributária. Depois da reforma tributária, aí vem o pacote anticrime. Minha opinião pessoal, se o Bolsonaro não denunciar claramente quem que está fazendo isso, o pacote anticrime do Moro não vai passar. O governo, na minha opinião, essa é a negociação que o governo tem que fazer. Qual que é a negociação? Negociação é convocar a cadeia de rádio e televisão, dizer claramente ao povo brasileiro por que é preciso apoiar o pacote do Moro, mas isso daqui a pouco. Porque se for misturar o Moro agora, vai tirar apoio da reforma da Previdência. Apoia a Previdência primeiro e depois coloca outro assunto em pauta. Porque nesse texto aí de autor desconhecido, o presidente Jair Bolsonaro, atendendo até pedidos da imprensa, ele respondeu isso por meio do porta-voz da Presidência da República. E ele disse o seguinte, de que a leitura desse texto é obrigatório, porque tem muita coisa errada que está acontecendo no país, ele tem se esforçado para governar bem o Brasil, mas as pressões têm sido muito grandes e que podem estar aí preparando um tsunami lá em Brasília contra o governo Jair Bolsonaro. Pela primeira vez, por exemplo, é por isso que ele está indo atrás de apoio popular. Tá certo, ele faz tardiamente o que já deveria ter feito lá no passado. Né? No passado, o quê? 2 meses atrás? 2 meses atrás. Porque ele estava com mais força 2 meses atrás do que hoje. Tomara que dê certo essa mobilização e tomara que o Congresso vote em favor do Brasil, sem pedir nada em troca. Né? Vote, não concordo com este ponto, vota contra o ponto que você não concorda, mas sem pedir nada em troca. E do governo federal, vamos para o governo de Mato Grosso, até porque o governo federal enfrentou uma grande crise, vem enfrentando aí com manifestações por conta da educação. E agora o governo Mauro Mendes enfrenta a primeira greve em Mato Grosso, greve da educação. Os professores e servidores da Secretaria de Estado de Educação aprovaram a greve da categoria numa assembleia realizada ontem em Cuiabá. A paralisação começa a partir de segunda-feira, dia 27 de maio. Os servidores exigem que o governador Mauro Mendes deixe de promover as medidas que vem adotando para a recuperação das contas públicas do Estado, entre elas o congelamento da RGA, um reajuste constitucional previsto nos vencimentos dos servidores que repõem nos salários os índices da inflação do ano anterior. Também consta na pauta dos servidores o cumprimento da chamada Lei da Dobra do Poder de Compra, que equipara os vencimentos dos servidores da educação aos outros profissionais do mesmo nível que atuam no Poder Executivo de Mato Grosso. Após a definição pela greve, os servidores ligados ao Sintep de Mato Grosso realizaram um ato público na tarde de ontem e eles saíram em caminhada da Escola Estadual Presidente Médici, onde ocorreu a assembleia, até a Praça Alencastro, na capital.
E aí, alguns vídeos foram divulgados, né, nas redes sociais do Sintep. O presidente do sindicato, Valdir Pereira, esclareceu que os servidores não vão aceitar a pauta de retirada dos direitos, tanto em nível estadual quanto federal, também aproveitando aí o anúncio do contingenciamento do governo federal. Então, primeira greve anunciada em Mato Grosso, quer dizer, primeira greve do governo Mauro Mendes, marcada para começar, já anunciada pelo Sintep, marcada para começar na segunda, dia 27. E eu cheguei a conversar aí com o professor, o presidente do Sintep, o Valdir Pereira, e a gente conversava e eu perguntei, mas e aí, o diálogo, se acontecer? Ele falou, olha, a gente vai dar um prazo, né? Vai ter assembleia na segunda, isso foi na semana passada, vamos dar um prazo para o governador manifestar. Até porque nesse caso aí... Se manifestar, né? Não, os sindicatos, eles precisam... Tem uma questão legal aí de comunicar com uma certa antecedência quando a paralisação é total. Ele me falou que era de 72 horas, mas aí deu um tempo maior, porque eu acho que ainda tem a esperança de uma conversa com o governo. Porém, isso ele me falou antes do governador fazer aquelas críticas, né, comparar o salário com o desempenho dos professores aqui de Mato Grosso. Não é nem com o desempenho dos professores, é com o desempenho da educação, né? Isso, da educação. Porque assim, Mato Grosso, segundo o governador, tem o terceiro melhor salário do país e está em 21º colocado na educação. Né? Quer dizer, os alunos nossos, as notas tiradas pelos alunos nossos, mostram que eles não aprenderam bem o aprendizado. Tanto é que é 21º colocado. Eu não sei se tem... Veja bem, a categoria que decide entrar em greve, ela é evidente, está decidida a paralisar as atividades. Mas eu não sei se o Sintep consegue convencer o governo a pagar algo que está proibido pelo Tribunal de Contas do Estado, está não recomendado pelo Tribunal de Contas. Eles querem a lei da dobra do valor do salário. O governo Mauro Mendes já deixou claro que não vai aumentar o salário para não pagar, que era o que estava acontecendo no passado. Aumentava o salário... A lei da dobra do salário é aquela lei aprovada lá no governo Silval Barbosa, não é isso? É isso. E que está valorizando... Porque todo ano tem um índice de recuperação do salário. 7% de ganho real todo ano. De 7% de ganho real além da inflação. Ou seja, é um ganho real além da inflação. Além da questão da RGA, ainda tem um ganho real. Para recompor os salários defasados. Que foram defasados ao longo do tempo. Ao longo do tempo. É para melhorar o salário do professor. Né, para melhorar o salário do professor. E também o que o Sintep aí não vai contar, creio eu, com a maioria da população a favor dessa paralisação, porque muitos falam o seguinte, vamos esperar, é começo de governo, 4 meses, e quando a gente sabe, afeta aí, né, a paralisação, tudo bem, greve é legítima, eles têm as reivindicações, mas isso assim, a gente percebe dos nossos ouvintes da rádio, dos nossos telespectadores aqui da TV, dos nossos leitores do jornal A Gazeta, de que os pais, claro, não querem essa paralisação, porque são dias, não tem aí, por tempo indeterminado e não tem o dia certo desses alunos voltarem a estudar. E aí tem também um outro problema para o governo administrar, no caso dessa greve e das reivindicações da categoria. Vamos supor, o governo pode até ter interesse, ter vontade, né, em atender uma determinada reivindicação dos professores. E aí, o que é que ele faz com as outras categorias? Com a polícia, não. Com todas. Essa é a questão. O problema é esse, né? Quer dizer, atende uma categoria e não atende as outras, ou seja, aí ele deflagra a greve nas outras categorias. Aí todos na verdade é o seguinte, eu acho que o governo está sem espaço para manobrar, está sem espaço para atender. E eu acho muito assim... esse posicionamento do Sintep, no governo Carlos Bezerra, ficaram 4 meses de greve e depois voltou bonitinho, né? Depois de 4 meses de greve, eles resolveram parar com a greve
Porque assim, se você entra em greve, é legítimo o direito de greve, inclusive para reivindicar melhorias para a categoria. Isso é perfeitamente compreensível. Agora, você quando toma essa atitude, você tem que tentar convencer a sociedade. E neste momento, eu acho que os argumentos do governo, mostrando de como encontrou o Estado, mostrando as finanças do Estado, mostrando que, ainda que queira atender, não consegue atender e pagar. Porque uma coisa é atender, outra coisa é conseguir. Não, eu vou te dar o aumento, mas vou te pagar. Não consegue atender e pagar. Então, o Estado até hoje está tendo déficit. Por mais que melhorou a arrecadação, por mais que foi feito o ajuste de contas, mas o déficit este ano do Estado já chegou a 420 milhões. Em quase 5 meses do governo. Está tendo quase 100 milhões de déficit por ano. Aliás, por mês. Né? Se continuar nesse ritmo... Então, vem diminuindo. No mês de abril, foi 72. Esse déficit aí foi de 70, pouco mais de 72 milhões, 72 milhões de reais. Mas é um déficit grande, né? E uma outra... 72 vezes 12 Sim. Dá 1 milhão 840 de milhões. Quase um bi. Quase um bi. Né? E uma outra questão aí é a seguinte, não é? O governo disse que consegue começar a pagar os salários até o dia 10, a partir do mês de julho. É isso que o governo tem dito. Né? Fala nesse déficit que continua, né? Era de 1 bilhão e 700 no início do ano, com o aumento da arrecadação, como o Antero colocou, vem diminuindo o tamanho dessa conta em vermelho aí, nos caixas dos cofres do Estado, mas o déficit ainda existe. Né? Sim, vamos... Tem que ver também qual que vai ser a agilidade da secretária de Educação, porque é muito importante que a secretária de Educação seja uma boa intermediária nessa negociação, né? E aí é que eu não sei se ela não está agastada pelo fato de ter vindo do governo pelo táxi. Né? Com os próprios funcionários. Já com o acúmulo de desgaste que vem desde o governo pelo discurso aí do Sinterp, em outras entrevistas, o que a gente percebe é um desgaste com os servidores e a secretária Marionete. Olha só, vamos então aqui para a chamada Casa dos Horrores, matéria do GD, do Gazeta Digital. TCE vê sobrepreço em contratação para evento na Câmara. A Câmara de Cuiabá suspendeu o pagamento no valor total de quase 20 mil reais para a empresa de evento Capriata por indício de sobrepreço e outras irregularidades, isso por decisão do Tribunal de Contas do Estado. A nota de empenho é referente à compra direta de prestação de serviços na sessão solene da posse da mesa diretora para o biênio 2019-2020. De acordo com o órgão, houve a contratação de tendas em preço superior ao praticado no mercado, isso de quase 630% maior do que o preço de mercado, além da contratação de serviços de 2 garçons para a solenidade de posse, porém os serviços não foram realizados pela empresa, mas por apenas um servidor da Câmara Municipal, bem como a contratação de serviços de confecção de convites para a sessão solene da posse, cujo empenho das despesas ocorreu após a execução do seu objeto, colocando em dúvida se o serviço foi ou não prestado. E do outro lado, o jornal, o site Gazeta Digital, procurou a Câmara Municipal, que respondeu o seguinte: a atual gestão da Câmara Municipal de Cuiabá, após recomendação da Secretaria de Transparência e Controle Interno da Casa, suspendeu qualquer eventual pagamento referente à contratação com a empresa Capriata, referente a serviços prestados na posse da mesa diretora no início do ano. Ocorre que a contratação fora efetuada sob a gestão do ex-presidente da mesa diretora, o vereador Justino Malheiro, sendo assim dado ao mesmo o direito às alegações de defesa. Informamos que ainda não fomos notificados oficialmente pelo TCE. Essa foi a resposta da Casa. A contratação na época do Justino, embora tenha sido para a posse do Misael, né? Serviços de buffet. Aí contrata servidor,
contrata garçom, paga garçom, e o único garçom que trabalhou foi o garçom da própria Câmara Municipal de Cuiabá. O Tribunal de Contas vigilante, né, está mandando parar com tudo isso. Ainda bem que o Misael Galvão foi suficientemente esperto no sentido de não fazer pagamento. Então não teve ainda prejuízo para a Câmara Municipal de Cuiabá. E deveria averiguar isso, porque se tem sobrepreço, não é justo pagar sobrepreço. Chama a empresa, renegocia, baixa o preço, porque não é correto gastar dinheiro público dessa forma, né? Quem vai ter que justificar isso é a Câmara Municipal, a instituição, mas via Justino Maneiros. Pois é, e ainda falando de outro corte, o gasto do dinheiro público, vocês lembram daquele programa da gestão passada, o Pro Família, né, que era um programa que destinava aí R$100 às famílias carentes aqui de Mato Grosso? Pois é, a auditoria aponta que o Estado paga benefício para mortos e indica cortes. Atualmente o programa está suspenso em razão da crise e de dívidas com a empresa que faz a recarga do cartão. O governador Mauro Mendes sinalizou o corte no programa de transferência de renda estadual Pro Família, criado em 2017, e o repasse é de R$100 por núcleo familiar para gastos exclusivos com alimentos. A ideia é distribuir melhor os 26,5 milhões utilizados na manutenção do benefício às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Atualmente o programa está com valor reduzido em 50% por conta do déficit financeiro do Estado e tem uma dívida com a empresa que faz aí a recarga dos cartões. E houve aí essa auditoria que apontou, né, que o programa paga, inclusive, beneficiários que já estão mortos. A ideia do programa é boa, né? O programa Pro Família foi uma ideia do secretário Maxi Russi. O fato de ter pago para morto, né, isso às vezes escapa aqui do controle do Estado, porque quem indica essas famílias são as prefeituras municipais, né? E aí cabe às prefeituras também a fiscalização para ver se quem está recebendo corretamente, né? A ideia de atender a emergência social, eu creio que deve continuar. Deve continuar. Agora, claro, fazendo os reparos necessários, né? Primeiro, tendo dinheiro para pagar o cartão. E segundo, estabelecendo também um maior rigor para ver a população beneficiada, né? Pode acontecer, alguém de uma família recebia e veio a falecer, não há uma correta verificação no serviço de verificação de óbito e a pessoa não é retirada da lista, então essas coisas tem que ver em que volume que isso acontece. Se é um evento aleatório ou se repetidamente em diversos municípios isso tem acontecido. Quer dizer, é ajustar o programa, não matar essa boa ideia. A ideia é boa. Para essas pessoas aí, é lógico que é importantíssimo receber aí essa ajuda financeira, que é de R$100. R$100 para comprar alimentos. Para comprar alimentos, R$100 por família, não é? Isso. Uma pena, né? Uma pena que não seja possível estender isso para mais outras tantas milhares de famílias que estão na mesma situação dessas que estão aí. São quantos beneficiados? 18 mil famílias. Quase devemos ter pelo menos 10 vezes a mais de famílias necessitadas do que essas que são beneficiadas aí. Mas não dá para atender todo mundo. Tudo bem, o projeto ele é importante, né? Essa ajuda aí é muito importante para essas famílias, mas não dá para atender. Até porque o projeto, Lúcio, é assim, é um cartão, o cidadão compra no comércio local e só pode comprar alimento. E para essas famílias de maior vulnerabilidade social. A ideia do Pro Família foi uma grande ideia, volto a repetir, do ex-secretário Maxi Russi. Agora precisa administrar bem, né? Precisa ajustar o programa e dar continuidade ao programa. Aí, por falar você falou em Maxi Russi, né, deputado,
Só registrar aqui um fato que eu achei muito interessante. Uma declaração do deputado Romualdo Júnior, do MDB, sobre verba indenizatória. Ele explicando o seguinte, que é difícil, mas difícil demais juntar as notas fiscais para fazer a comprovação lá da utilização da verba indenizatória. Diz que dá uma trabalheira danada, por isso que é muito difícil. Aí ele fala, olha, é muito difícil juntar as notas fiscais, mas não deve ser assim tão difícil, não é? Gastar os 65 mil reais. E aí ele disse também o seguinte, olha, se tiver que prestar contas, vamos ter que contratar um assessor especial para isso. Mais gasto. Melhor deixar do jeito que está, né, Antero? Vamos tomar aquele cafezinho? Fazer E o seguinte, lá também tem outra coisa. Tem a tal da verba indenizatória de alguns funcionários mais graduados, me parece que chefe de gabinete, que foi lá para as alturas também, hein? Não é só deputado, não. Vamos então para o nosso primeiro intervalo. Na volta, a gente continua com o programa Notícias de Frente. Não saia daí. Voltamos com a segunda parte do programa Notícia de Frente. Vamos com o Lúcio saber quem são os nossos cúmplices de hoje, Lúcio. Vamos lá, Nayara. O José Batista, Roque, do bairro Alvorada, o Zé Carlos, que é um telespectador assíduo aqui do Notícia de Frente, que é lá do bairro Renascer, o João Rosa, do bairro Dom Aquino, Josenil, Linda Guimarães, João Medeiros, do Parque do Lago, J. Maciel, aqui do Concil, José Eli, do Distrito Industrial, Lucas Meira, de Guarantã do Norte, Mauro Carlos, do Bela Vista, Edeval Pires, César Silva e Fadu, do Residencial Vantuil de Freitas, José Eusébio, do Cochipó, Helena, do Parque Residencial, também lá no Cochipó, Olívio Alexandrino, Gilberto, Vanderlei Peixoto e o Augusto, do bairro Pedra 90, aqui de Cuiabá. Eu quero só mandar um abraço também, que eu encontrei ontem no Grupo Gazeta, o Lara, e ele pediu Tenente Lara pediu para mandar um abraço também para a esposa dele, a Pombinha. Pombinha. Isso. Antero, nossas mensagens. Olha, amigos da linha de frente, descobri que a Câmara de Vereadores de Várzea Grande, Câmara dos Velhacos, mudou de local. E está na mesma Avenida Castelo Branco, só que agora em frente da Clínica dos Olhos, quase chegando no semáforo perto do Fiotão. Praticamente todos os dias eles estão jogando baralho na parte da manhã e à tarde jogando e perdendo dinheiro, que nós munícipes damos a eles. É só sondar e conferir. Abraços, João Medeiros, do Parque do Lago. Cara do céu, depois como que vai recuperar, né? Tem outra aqui. A maioria dos políticos não são aquelas coisas. Aprendi a não ter conversas muito exaltadas, nem defendendo, nem acusando político nenhum. Ao longo da história, os maiores cortes foram na educação, nos salários dos professores, na aposentadoria dos professores, na falta de investimento científico e na parte física da escola mesmo. Nenhum político brasileiro pensa na educação como passaporte para um Brasil de primeiro mundo. Politicagem está com todos os partidos, todos, sem exceção. Esperanças são os brasileiros e nunca os políticos. E o ponto de vista de cada um deve ser respeitado. Não importa se você é Bolsonaro, Lula ou Temer, ou qualquer outro. Importa se você é um brasileiro, o que faz a sua parte e acredita no seu país. Xingar Lula ou Bolsonaro não resolve os problemas do Brasil. Aí ele não manda o nome dele. Tá bom, mas está lida a mensagem. Bom dia. Falou tudo, Antero, sobre o governo Bolsonaro. Os cidadãos bolsomínios precisam parar de se enganar com relação a esse governo. Muito mimimi, para nada de concreto. Essa maneira grotesca de se referir a algumas classes dos cidadãos deste país mostra que o mesmo não tem qualificação. Sou Helena Nascimento, do Parque Residencial Cochipó. Eu vejo vocês elogiando esses atolados em corrupção todos os dias. Mauro Mendes e JM dos atolados não foi investigado. Silval entregou ele também. Quem que é JM dos atolados?
Estou falando que o Silval entregou. Antero, você disse que o Bolsonaro se elegeu sem plano de governo e colocou só pessoas sem experiência para ajudar a governar. O que parece é que você gostaria que continuasse os ratos, que a única experiência que tem é roubar o povo. Josi, do Parque Atalaia. Um abraço, Josi. Não, eu quero que o governo Bolsonaro acerte. Acerte, só isso. Tá bom, eram essas mensagens. Certo, vamos seguir então. A convidada para receber homenagens na Câmara Municipal de Cuiabá, a senadora Selma Arruda, fez severas críticas ao pronto-socorro. Ela disse ainda que vai pedir uma auditoria oficial na unidade de saúde, que chamou de fábrica de cadáveres. Os detalhes com o repórter Oliveira Júnior. Confira. Bom dia, Nayara, Lúcio, você que acompanha o programa Notícia de Frente. A senadora Selma Arruda foi homenageada na manhã de ontem na Câmara Municipal de Cuiabá, recebendo a Ordem de Mérito Ana Maria do Couto e também o título de cidadão cuiabana. E após as homenagens, ela atendeu a imprensa e surpreendeu ao relatar dados alarmantes do funcionamento ou do mau funcionamento do pronto-socorro municipal de Cuiabá. Ela disse, por exemplo, em sua fala aqui diante de toda a imprensa e os convidados na sala da presidência da Câmara, que já viu muitos presídios mais limpos que o próprio pronto-socorro municipal de Cuiabá. Segundo ela, a questão também de saúde é preocupante, porque, na opinião da senadora, o sistema de saúde da capital se tornou uma fábrica de cadáveres. Ferrugem na UTI, ao lado de paciente machucado, vereador Quero, coisas enferrujadas, um caldo marrom descendo de uma parede, que sai de algum esgoto, sabe Deus do que, dentro de uma UTI. Parede descascada, mofo. Isso aí, então, é uma coisa lá que não tem um ambiente naquele pronto-socorro que você não veja. Mas eu vi também falta de seringa, eu vi luvas na UTI, pessoal, só tinha tamanho P que não cabia na minha mão, tá? E uma que quando eu tentei colocar, ela rasga na hora que você coloca. Diante dessas graves denúncias, a senadora confirmou que vai inclusive solicitar uma auditoria oficial no pronto-socorro municipal de Cuiabá. Vou requisitar como senadora uma auditoria do Ministério da Saúde no pronto-socorro de Cuiabá, especialmente nas UTIs, né? E vou também, já estou trabalhando num projeto de lei para que nós possamos rever essa situação da terceirização do serviço médico. É lógico, nós não poderíamos deixar de perguntar à senadora sobre outros assuntos relacionados à política, como, por exemplo, a manifestação que está programada para o próximo dia 26 em defesa do presidente Jair Bolsonaro. E também sobre o julgamento dela. Ela recorreu da decisão que cassou o seu mandato e ela se diz tranquila que vai conseguir reverter esta decisão. A senadora falou também que o Centrão quer o impeachment de Jair Bolsonaro, né? É isso? É isso. O Centrão, infelizmente, está trabalhando contra os interesses do nosso país, está trabalhando contra o enxugamento da máquina estatal, está trabalhando contra a nossa melhoria, o nosso desenvolvimento, né? Por interesses próprios, por interesses da velha política, né? Ou seja, da troca de cargos. O partido não teme que esse evento que está sendo conclamado à população no dia 26 possa ser um tiro no pé, de repente um fracasso, o povo não aderir a esse movimento pró o presidente? Eu tenho certeza que não, Vai ser um movimento em que o brasileiro vai se levantar e vai mostrar para esta velha política que não é essa a vontade deles. O Brasil votou em Jair Bolsonaro, como eu falei há pouco aqui, né? Não importa se você votou ou não votou nele. Importa agora é que ele está no comando do nosso país e nós precisamos deixar que ele faça o trabalho que tem que fazer, né? Essas interferências que estão acontecendo por parte desses partidos aí do Centrão são interferências que não pensam no bem do Brasil. São interferências que pensam apenas na troca de favores da velha política, na troca de cargos, na troca no ganha, toma lá da cá, não ganha ministério, né? Então, isso é muito perigoso se nós deixarmos que isso aconteça. Se o Sérgio Moro perder COAF, se nós não deixarmos os auditores fiscais perseguirem aí os corruptos e o pessoal que está lavando dinheiro, isso faz bem para o Brasil? Por que eles votam contra isso?
Senador, o contingenciamento por parte do governo na educação deve se estender a outros setores também? Já se estendeu, inclusive, a questão da segurança, né? O contingenciamento foi geral, né? O que acontece é que fizeram um escândalo aí por conta da educação. Você acha que as reivindicações das universidades, das escolas técnicas não procedem, então? Elas são absolutamente descabidas, não houve um corte, como querem dizer, né? Houve um contingenciamento, ou seja, segurar um pouquinho o orçamento, se daqui a pouco melhorar, volta a ser como era, né? E é um contingenciamento de 3,4% e não de 30%, como estão dizendo. Então, claro que isso tudo faz parte de uma propaganda negativa que se quer fazer para desestabilizar o governo do Jair Bolsonaro. Com relação a sua condenação, a perda do mandato, a senhora recorreu, como é que está o trâmite dessa sua defesa? Ainda está aqui no TRE, né, o processo. Deve em seguida subir para o TSE e eu estou absolutamente tranquila com relação ao resultado lá, que vai vir sem essa influência política, sem esses vícios, né, que cercaram a decisão de primeira instância. Qual vai ser a tese da sua defesa? A mesma. Como é? A tese é que eu não cometi caixa 2, eles pegaram gastos que eu tive em março e abril para colocar dentro da minha prestação de contas, nenhum outro candidato prestou contas do que fez em março, em abril, em maio, em junho, né? Só a juíza Selma que teve que prestar contas, e aí eles consideraram que como eu não prestei contas, eu cometi, eu fiz caixa 2, né? Então, os outros, ninguém fez. Com imagens de Agnaldo Gomes Oliveira Júnior para o A Notícia de Frente. Obrigada, Oliveira. Olha, primeiro contundente o pronunciamento da senadora Selma com relação à saúde, né? Ela falou, eu estive lá, eu vi escorrendo esgoto pela parede, eu vi parede mofa, eu vi luvas lá inapropriadas e vou pedir uma auditoria do Ministério da Saúde porque isso aqui é uma fábrica de cadáveres. Ela chama o pronto-socorro de Cuiabá, esse atual pronto-socorro de Cuiabá, e a gente falou disso ontem, de né? fábrica de cadáveres, né? É um pronunciamento importante da juíza Selma. E ela me pareceu tranquila com relação ao que ela falou. De uma coisa é absolutamente verdadeiro, ou eu intuo que seja verdadeiro. Pode ser que outros candidatos também fizeram gastos em março e abril, mas ninguém revelou. Ninguém fez contrato com ninguém deixou cheque nominal. E se fizeram, e para o Poder Judiciário, se fizeram, as pessoas não ficaram sabendo e não foi denunciado. Esse é o problema. Esse é o problema. Quer dizer, então, ela vai ter que... Eu acho que a grande tese da juíza Selma, porque eu passei a torcer para ela não ser cassada, viu, Luiz? Depois que o Supremo Tribunal Federal passou a considerar que um deputado estadual do Brasil, de qualquer lugar do Brasil, se for pego com a mão na botija, ele só vai ser preso se a Casa Legislativa autorizar a prisão. Então, o senador só vai ser cassado se a Casa Legislativa autorizar a cassação. Eu acho que nós ainda vamos ter muito jogo nessa atitude da Selma de defender o seu mandato, né? Agora, o ideal seria que não tivesse acontecido nada de errado com ela e que ela não tivesse que pagar por nada, porque ela teve uma votação espetacular. Mas, infelizmente, parece que ela vai ter dificuldades de provar. Se essa lei valer, ela vai ter dificuldades de provar isso. Agora, o que me parece não ser uma linha boa para a defesa da senadora Selma Arruda lá no Tribunal Superior Eleitoral diz respeito a uma manifestação que ela fez essa semana aqui em Cuiabá, né? Dizendo que no julgamento aqui no Tribunal Regional Eleitoral pode ter tido aí algum tipo de interferência política nesse julgamento. Eu digo que é ruim pelo seguinte, né? Porque por tudo que se disse aqui, existem provas lá de abuso do poder econômico, da utilização aí do Caixa 2 na campanha eleitoral. Ela até colocou aí na entrevista para o repórter Oliveira Júnior, só vão investigar a Selma?
Tudo bem, todo mundo suspeita, todo mundo desconfia que uma turma grande de políticos aí lança a mão, sim, do Caixa 2. O problema é aquilo que a gente colocou aqui agora há pouco. No caso dela, foi denunciado e apareceram documentos que os juízes aqui do Tribunal Regional Eleitoral entenderam que configurava, sim, o abuso do poder econômico e a prática do Caixa 2. E quando ela coloca, olha, pode ter ocorrido interferência política, isso pode soar de uma forma não muito positiva para os julgadores lá do Tribunal Superior Eleitoral. E uma outra informação é de que o PSL Nacional já prometeu todo o apoio e todo o respaldo para a senadora Selma Arruda. Mas o governo Bolsonaro, procurado, não estaria, assim, muito propenso a assumir a causa da senadora no Tribunal Superior Eleitoral. Até porque problema é o que não falta para o atual governo federal, né? Mas o PSL seguindo já baixa, quer dizer, eu tenho convicção que aqui não teve influência política nenhuma. E tomara que não tenha influência política lá também, né? Porque ao mencionar que teve influência política aqui, pode-se estar desejando uma igual influência política lá em sentido contrário. Porque o PSL é o partido do presidente da República. E parece que é isso que se desenha. Né? Vamos para o seu comentário? Vamos. O meu comentário aqui é para dizer o seguinte, que o deputado José Medeiros, do Podemos, está fazendo aí uma denúncia grave. Ele denuncia aí favorecimento a um grupo que comanda a UNIC, aqui em Mato Grosso. Na Câmara dos Deputados, Medeiros levantou lá um assunto que, segundo a opinião dele, pode se transformar aí num novo escândalo da era petista no comando do país. Segundo Medeiros, trata-se do enriquecimento acelerado e exagerado do grupo privado Croton Educacional, o maior receptor de inscritos no FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil. E aqui em Mato Grosso, a Croton administra várias universidades particulares, entre elas a UNIC. E segundo o deputado Medeiros, a exemplo do que foi feito, aquela farra danada lá no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que financiou a JBS e a tornou a maior do mundo no segmento de proteína animal, os governos petistas podem ter criado o FIES de maneira a entregar os recursos direcionados ao grupo Croton, que triplicou de tamanho e passou a ter lucro líquido anual acima dos 2 bilhões de reais. E o pronunciamento do deputado sobre o FIES, sobre a Croton, né, a necessidade de aprofundamento quanto a valores e termos envolvidos, ganhou um pouco mais de força com um relatório elaborado pelo Tribunal de Contas da União, que teria detectado um rombo de 20 bilhões de reais no período compreendido entre 2009 até 2015, ou seja, dentro dos governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Medeiros ainda chama atenção quanto à relação pessoal que acabou sendo criada entre Lula e o proprietário do grupo Croton. Bom, a estratégia aqui é importante essa denúncia, precisa ser apurada, mas a estratégia aqui tem muito a ver aí com as críticas do outro lado, atribuídas aí a lideranças petistas por conta aí, não vou falar corte, não precisam brigar comigo, por conta do contingenciamento que foi uma posição ali, agora há pouco, da senadora Selma Arruda, falou, olha, não foi corte, quem está falando em corte é quem não sabe do que está acontecendo. Agora, o governo Bolsonaro podia ter explicado melhor esse contingenciamento. No momento que ele ocorreu. Foi o ministro, né? Foi o governo que falou inicialmente em corte. Né? Agora, essa denúncia aqui de José Medeiros é importante, merece ser investigada
porque a exemplo aqui do Grupo Croton, outras instituições particulares aqui no país, de ensino superior, cresceram e cresceram muito. Lá atrás, não custa lembrar que ainda não era Croton, era apenas a Universidade de Cuiabá, a UNIC, teve o nome dela envolvido naquela história dos anões do orçamento. Mas faz tempo isso. Na verdade é o seguinte, a fala do Medeiros, ela tem uma determinada coerência, porque tudo isso aconteceu no governo do PT, né, com relação a Croton. Mas ela perde um pouquinho da coerência, quando ela fala assim, olha, isso aconteceu no governo do Lula, da Dilma, dada a grande amizade do PT, que o PT conseguiu formar com esse pessoal. Ele fala até que emprestava em jatinhos para o Lula fazer as viagens. Mas sabe quem que era o dono da Croton? Quem que é o dono da Croton? Valfrido Silvino dos Mares Guia. Valfrido dos Mares Guia, que foi ministro, né, que é do DEM. É um dos grandes nomes do DEM nacional. Valfrido dos Mares Guia, um mineiro, sempre foi considerado um dos grandes empresários da comunicação, antes de virar essa potentade toda beneficiada aí pelo governo do PT. Mas não deixa de ser algo que mereça ser apurado, o pronunciamento do José Medeiros. E aí o deputado José Medeiros, ele conclui dizendo o seguinte, olha, o que nós estamos fazendo em relação a isso é apontar um fio desencapado que pode levar a mais um grande rombo, a mais um grande escândalo aqui no país. E, só para reforçar o que eu disse lá no início, esses diretores dessas grandes instituições particulares têm um trânsito, e sempre tiveram um trânsito muito privilegiado com os altos figurões do Ministério da Educação. E não era apenas um trânsito dentro da normalidade, um pouco mais do que isso. Certo, então vamos para o nosso último intervalo. Na volta tem o destaque do Antero. Fica aí ligado. Avança na Câmara de Deputados a PEC que prorroga por 2 anos os mandatos de vereadores e prefeitos, unificando as eleições de 2022. A proposta já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovada, não haverá eleições no próximo ano. E os detalhes com a Patrícia Helena Dorileu. Uma proposta de emenda constitucional de 2009 foi ressuscitada e hoje avança na Câmara de Deputados depois de passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Ela sugere unificar a eleição no Brasil, de forma que ocorra a cada 5 anos para todos os cargos, do Legislativo e do Executivo. O relator da PEC é o suplente de deputado federal por Mato Grosso, Valtenir Pereira. Mas será que o cidadão gosta da ideia? Vai complicar mais a cabeça do brasileiro, né? Não precisa moar, é só uma vez, só para todo mundo, né? Vai ficar melhor para o eleitor, que ele só enfrenta a fila para votar 3, 4, 5 vezes, para quê? Olha, eu acho que o povo brasileiro assim, ainda está muito desinformado. Acredito que essa eleição, assim, com tantos candidatos, eu acho que vai confundir um pouco a cabeça do eleitor, né? Para mim não altera nada. Porque, meu ponto de vista, os políticos que hoje estão no poder continuam a mesma coisa. A gente tira um, o outro coloca o filho e assim vai indo. Então, mudar um projeto para poder mudar uma eleição só, para mim não muda nada. As opiniões se divergem muito entre os eleitores nas ruas, mas uma análise mais técnica de especialistas em direito eleitoral demonstra que a proposta é inconstitucional. O problema se agrava quando se observa a situação que ficariam os mandatos dos parlamentares que já estão em atuação, caso as eleições do ano que vem não ocorram. Esses prefeitos que estão no cargo agora têm direito à reeleição, que é uma situação prevista em lei, vai terminar com a reeleição. Então, eles estariam aí encurtando o mandato do prefeito. Vamos supor que o prefeito fosse reeleito. Está encurtando de 2 anos o mandato dele, além do fato de ser inconstitucional. Um outro problema enfrentado é com relação aos senadores.
Senadores hoje têm mandato de 8 anos. A proposta é que o mandato vá para 10 anos. Aqueles senadores eleitos agora, que foram eleitos em 2014, não teria problema nenhum, porque o mandato deles termina em 2022. Então, eles já vão ser eleitos, que é 1/3 só, vão ser eleitos já na regra nova, de 10 anos. Mas e os senadores que foram eleitos em 2018, agora, recentemente? Como ficaria a situação deles? Eles vão chegar nessa próxima eleição, não são candidatos, porque estão no meio do no 4 anos. No outro mandato, já terminou o mandato deles na outra eleição, porque se tem 2022 a eleição, a próxima eleição, 5 anos depois, será 2027. E o mandato deles termina em 2026, portanto, 1 ano antes. Como é que vai resolver esse problema? A PEC ainda propõe o fim da reeleição para os cargos do Poder Executivo, e cada mandato duraria 5 anos e não 4, como é hoje. Essa também é uma discussão que voltou à tona, não é a primeira vez que este assunto é debatido no Brasil. Se a proposta quiser ser aprovada, os deputados vão ter que correr contra o tempo. Ela precisa ser aprovada até outubro deste ano, ou seja, 1 ano antes do processo eleitoral de 2020. Especialistas no assunto não apostam as fichas nessa aprovação. Piora muito para o eleitor, né? Pelos motivos que nós elencamos aqui. Fica muito mais difícil do eleitor conseguir entender todo esse emaranhado de leis e de votação e de vereador, prefeito, deputado federal, deputado estadual, senador, 1/3, 2/3, presidente da República, quer dizer... E aí, como é que o eleitor mediano vai fazer no meio disso tudo? Toda eleição que nós estamos aproximando dela, vem algum salvador da pátria com uma proposta mirabolante para resolver os problemas do Brasil. Na verdade, eu acho que essas pessoas estão buscando uma solução para o seu caso, para tentar se reeleger, melhorar a condição, como foi em 2017, quando os deputados federais mudaram a lei eleitoral para não mudar absolutamente nada, mas mudaram só no sentido de melhorar para que eles pudessem ser candidatos numa melhor condição à reeleição. E o pessoal aí do A Notícia de Frente, o que acha, o que pensa, qual a opinião sobre essa PEC de unificação da eleição no Brasil? Com imagens de Edilson Paulo e apoio técnico de Juarez Emílio, Patrícia Helena Dorileu, para o A Notícia de Frente. Obrigada, Patrícia. Eu sou contra, e como disse aí o especialista em direito eleitoral, o Dr. José Antônio Rosa, o eleitor já tem dificuldade com poucos nomes, entender cargos, nomes, propostas, acompanhar tudo. Imagina se tudo fosse unificado, fora estender aí. Mais 2 anos. E como disse aí o brilhante advogado eleitoral José Antônio Rosa, de vez em quando, né, aparece um salvador da pátria. E agora o seguinte, como esse é o comentário do Antero, vamos ver o que é que ele vai falar sobre o salvador da pátria de plantão, Valteni Pereira. Valteni é o relator, não é o autor da proposta. Olha, na verdade é o seguinte, isso foi um debate que teve na Constituinte. A Constituinte, se o autor da proposta, o próprio deputado Valteni, quisessem revisitar os anais da Assembleia Nacional Constituinte, eles iriam ver que a tese vitoriosa na Constituinte foi a tese da Nayara. Foi exatamente o de separar as eleições para facilitar a vida do eleitor. E foi de separar as eleições para não misturar os assuntos. Por que a eleição foi separada depois do debate da Constituinte? Porque se colocou na Constituição do Brasil que uma coisa é a eleição municipal e a outra coisa, aí resolveu juntar as eleições estaduais com as nacionais. Por que isso? Porque se você faz eleição de vereador e de prefeito, junto com de presidente da República, de senador, de governador, de deputado estadual e de deputado federal, você vai trazer o debate para o município. Você vai trazer o debate para o buraco de rua. Quem que vai ter o maior número de candidatos? Vai ser a categoria de vereador. Então o debate vai ser municipalizado. As pessoas vão debater como é que se resolve o problema do buraco da rua e vão deixar de debater como é que se resolve a questão da Previdência. Bom, esse é um ponto. Segundo ponto, o Congresso brasileiro, é que o Congresso piora a cada ano
Mas o Congresso brasileiro nunca votou favorável à prorrogação de mandato. Nunca. Cassação de mandato e prorrogação de mandato é para ditadura, não é para regime democrático. Eles têm uma tese que está lá na justificativa desse projeto de lei, de que se unificar economiza 900 milhões, que seriam gastos na eleição municipal, perto de R$1 bilhão, só por parte da Justiça Eleitoral, sem contar as candidaturas. E que unificando a eleição fica mais barata. Esse é um argumento razoável e verdadeiro. Mas não ia ficar também um pouco mais oneroso para a Justiça Eleitoral fiscalizar toda essa quantidade de candidatos? É muito pouco. É muito pouco e haveria, sim, essa economia. Só que o seguinte, não é legal fazer prorrogação de mandato. Quando o advogado Zé Antônio Rosa fala assim, isso aqui é inconstitucional porque a Constituição fala outra coisa. Mas se a PEC for aprovada, passa a ser constitucional. Só que a PEC tem que ser aprovada um ano antes da eleição. E aí ela ainda está na Câmara dos Deputados, onde ela só foi votada na Comissão de Constituição e Justiça. Ela precisa ser votada 2 vezes no plenário. Um plenário que vai enfrentar um longo debate sobre a reforma da Previdência. Para mim não vai dar tempo. Mas ainda que houvesse tempo, se eles estão convencidos de que é importante unificar as eleições, se essa é a vontade da maioria do povo brasileiro, por que não estabelecer o seguinte? A eleição se mantém no calendário normal, teremos eleição ano que vem para prefeito e para vereador, e o mandato desses prefeitos e vereadores vale por 6 anos. E a partir daí, vai coincidir com a renovação dos mandatos dos governadores, etc. e tal, e aí reúne tudo, ao invés de ser em 2022, é isso? 2022. Que seja em 2026. Porque aí você pega 2 anos agora, mais 4 para frente, quem se eleger agora ficaria 6 anos. E aí faz a coincidência daqui a 6 anos. E fazendo a coincidência daqui a 6 anos, é com autorização de sua excelência o eleitor. Porque do jeito que eles estão propondo, é assim, o eleitor é um detalhe, nós aqui, eu, Valtenir, e meus colegas aqui, vamos mudar tudo sem o consentimento do eleitor. Não. Tem a eleição este ano e muda para que na eleição deste ano, quem for eleito, coloque um plebiscito durante a eleição deste ano. Votar para ser ou não mandato de 6 anos. Para unificar ou não a eleição. O eleitor decide isso. Quer dizer, você não vai gastar com plebiscito. Você já faz o plebiscito na própria eleição para prefeito e para vereador. Agora, prorrogar mandato, Valtenir. Para quem viu o Valtenir, falar que ia disputar prévia, que ia disputar com o Emanuel. O que ele quer mesmo é prorrogar o mandato do Emanuel. Aí não dá, né? Que o Emanuel, se quiser ser candidato, que ganhe o mandato nas urnas. Mas que não seja prorrogado por uma obra e graça de quem José Antônio Rosa chamou de salvador da pátria. Valtenir está muito, mas muito longe de ser salvador da pátria. E longe mesmo, né, gente? Porque agora ele talvez também esteja pensando num mandato futuro, não, Antero? Porque ele já deixou claro que o olhar dele é para a Prefeitura de Cuiabá. Sim, mas ele é para a Prefeitura de Cuiabá, mas não agora, né? Ele quer que seja daqui a 2 anos ainda, né? Então, quer dizer, essa prorrogação do mandato é inteiramente descabida. Descabida. Que se coincidam as eleições, mas que se faça coincidência com a autorização popular. Mas daqui a pouco, o salvador da pátria vai ter que voltar para Cuiabá, não é, Antero? Sim. Porque Carlos Bezerra vai reassumir o mandato, não vai? Mas ele pode dar um jeitinho lá de assumir na vaga de outro, né? De assumir. Ele é jeitoso, viu, Lúcio? Não duvide do Valtenir. Pois é, e ainda falando de eleições, já que a gente está falando aí do Valtenir, e ele disse que queria ser o candidato. Isso aí é para atender também, é impressionante. Se você fizer uma pesquisa, 99%
dos vereadores apoiam e 99% dos prefeitos apoiam. E uma grande parcela, a maior parcela da população não, desaprova, né? Se fizer a pesquisa com a população. Pois é, aí tem que ver qual que vai ser a opinião da população. Pode ser assim, olha, nós vamos votar uma vez só, nós vamos gastar menos 1 bilhão, pode ser que leve as pessoas a votarem a favor. Só que eu acho o seguinte, quanto mais eleição a gente faz, melhor fica de voto o povo brasileiro. E a gente falando aí em eleições, falamos no Valtenir e vamos continuar falando das eleições para o próximo ano, 2020. Olha só, prestes a assumir o comando do diretório do PSL em Cuiabá, o vereador Wilson Quero afirmou que pretende apoiar uma possível candidatura do ex-deputado federal Vitório Gale, também do PSL, para disputar a prefeitura de Cuiabá em 2020, mas tem aí uma condição, caso ele demonstre que tem viabilidade e capital político. É o discurso de Nelson Barbudo e de Selma de Arruda, é isso? Esse é o recado que estão dando para o Vitório Gale. Mas eu entrevistei o Vitório Gale na última segunda-feira, e ele disse o seguinte, que ele só é candidato se ele passar dos 2 dígitos. Se ele não chegar a 2 dígitos, ele não é candidato. Se ele tiver mais que 10% na pesquisa inicial, aí ele é candidato, porque ele acha que ele pode crescer e porque é uma determinação do partido que vai ter que ter candidato do PSL a prefeito de Cuiabá. E sobre, por exemplo, Vitório Gale, ex-deputado, hoje assessor especial do presidente da República, Jair Bolsonaro, não é? E continua polêmico. E ele está, por exemplo, Vitório Gale está ajudando a bombar nas redes sociais o convite para a manifestação do próximo domingo nas principais cidades do país, que o presidente Jair Bolsonaro falou que é um movimento espontâneo. Vitório Gale só está dando uma forcinha. Não, está todo mundo mobilizando aí em favor de Jair Bolsonaro. Eu acho que o Carlinhos Bolsonaro já deu a ordem unida para a turma. Olha, vamos espontaneamente aí movimentar a rede social. E eu acho que tem tudo para ser um grande movimento, né, Lúcio? Porque aí tem 2 massas que podem se deslocar. Uma massa em favor do Jair Bolsonaro, que vai ser uma grande quantidade, e a outra massa em favor da reforma. Porque se o movimento é em favor de Jair Bolsonaro para fazer a reforma, tem muita gente que é favorável à reforma e vai embarcar nessa. Certo, vamos aqui a mais uma matéria no GD, no Gazeta Digital. Olha só, o deputado estadual Lúdio Cabral propõe anular decreto que dificulta licença-prêmio. O deputado estadual Lúdio Cabral apresentou um projeto de decreto legislativo que susta os efeitos do decreto número 90, que foi baixado pelo governador Mauro Mendes para regulamentar a licença-prêmio dos servidores da administração direta e indireta. As mudanças feitas pelo governador dificultam o acesso dos servidores estaduais a este direito. O decreto do governador proíbe a acumulação de benefícios e obriga o servidor a sair da licença no período de até 5 anos depois de ter adquirido o direito, sob a pena de ter a licença anulada. Outra mudança é que a contagem para conseguir o benefício é zerada se o servidor se afastar do cargo. Projeto aí de Lúdio Cabral. Dá tempo ainda de mais uma notícia aqui? Vamos aqui ao GD, mais uma notícia aqui no portal Gazeta Digital. Que vem, vamos aqui, olha só, o deputado estadual Silvio Faveiro instituiu junto ao governador Mauro Mendes o seu projeto de parcelamento de IPVA que será sancionado. A expectativa é que a publicação ocorra no início da próxima semana. Segundo o parlamentar, o que convenceu Mendes foi a possibilidade de aumentar a receita do estado de forma rápida. E aquele projeto aí, então, do parcelamento do IPVA, que deve ser sancionado na próxima semana. E com isso a gente fecha o programa Notícia de Frente. Antero, muito obrigada. Muito obrigado, Nayara. Um abraço, Lúcio, telespectador e telespectadora. Lúcio, muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia para você. Você fica agora com o Jornal da Manhã e o Antônio Carlos Silva.